Bem-vindo ao No EGA Pod, o podcast do Colégio Gabriel Arcanjo, onde nós exploramos temas importantes para a nossa sociedade. Eu me chamo Bruna Borba. Eu me chamo Pacheco. E nós estamos mergulhando profundamente no assunto saúde emocional. E nós estamos aqui com o nosso convidado especial, o professor Carlos Nascimento. Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Carlos Nascimento. Eu tenho formação em História, licenciatura em História, Arte Terapia Indiana, Psicopedagogia e Neuropsicomotricidade. Então, essas são as minhas formações. Então, do conhecimento em geral, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E quando você é jovem, você está prestando vestibular, a ansiedade é basicamente certa. Então, você poderia explicar um pouco sobre esse sentimento e como esse sentimento pode ser contido nesse momento pré-vestibular? Então, gente, o Enem, o vestibular e toda forma de avaliação, elas existem em si. E assim, o que vai determinar essa atenção é a relação com que esse concursando, esse estudante tem com o conhecimento. No meu entendimento, o que precisa ser feito é um projeto bem antecipado, certo? Para se preparar para essas avaliações ou para um concurso. E eu entendo que, assim, tem que ser como se fosse um projeto de uma jornada, ele tem que ser bem estruturado, certo? Pelo menos com 3 anos de antecedência e você ir trabalhando com objetivos específicos, certo? Com um objetivo específico e cuidando da sua saúde emocional nesse percurso. Excetuando os casos de pessoas que já têm, que vocês colocam, vocês me perguntam sobre, vocês fazem uma referência a um quadro de ansiedade geral. Precisa se entender o seguinte: se esse quadro de ansiedade ele já está instalado naquele indivíduo, naquela pessoa, naquele estudante, então isso é uma questão de saúde. Isso é uma questão que tem que ser tratada previamente com auxílio de médicos e especialistas que vão tratar esse quadro, ver qual é a raiz desse problema, certo? Porque nesse momento de tensão, né, nas vésperas de prova, ou de vestibular, ou do Enem, isso com certeza vai se agravar, certo? Mas eu entendo que tem que haver um projeto antecipado já dos alunos a respeito, preparando eles para esse momento. Então, eu acho que em condições normais, certo, de saúde, o que vai favorecer, o que vai determinar o sucesso é a jornada. Tá? Esse planejamento prévio dessa jornada. Eu acho que isso é um fator determinante para que se tenha tranquilidade no processo e que seja menos agressivo emocionalmente, né, os momentos que antecedem e depois que vem com o resultado das avaliações. Você acha que tem que haver toda uma preparação? Tem que haver, por parte da pessoa, um entendimento assim, qual é o meu projeto, certo? E eu acho que isso tem que ser com uma certa antecedência. Você tem que ter pelo menos um alvo, um norte, o que você quer fazer. Alguns querem fazer medicina, outros querem na área de humanas, alguns na área de saúde, outros na área de humanas. E normalmente o que causa esses conflitos são normalmente esses objetivos muito concorridos, né? Esses cursos, essas carreiras muito concorridas. Então, se é essa que você quer, se é uma carreira desse tipo, você tem que fazer um planejamento prévio. Já eu acredito, a partir do 9º ano, do 1º ano, você o jovem já ir estruturando as instituições, já ir preparando ele, entender o que é que ele precisa, certo? O que é que ele deseja, e a partir daí criar um roteiro, com planejamento, com cuidados com a saúde, certo? Para que esse objetivo, para que esse trajeto, essa viagem, esse percurso seja menos agressivo possível. Eu acho que toda essa ansiedade
ela torna a dizer, quando ela não é fruto de um problema, de uma questão de natureza emocional, psíquica, física, já pré-existente, ela vem, certo, desse não preparo para esse projeto. Como o senhor acha que a pressão acadêmica e as expectativas sociais e familiares afetam a saúde mental dos jovens que estão prestes a fazer vestibular? Você usou uma palavra bem que explica muita coisa, expectativa. Certo? Você consegue diferenciar objetivo de fantasia? O que diferencia objetivo de fantasia? Eu acho que o objetivo é aquela coisa que a gente traça, sabe? Tipo assim, não, eu preciso concluir aquilo, eu tô fazendo uma meta. Como você mesmo falou, né? Eu tenho preparamento para aquilo. E eu acho que a fantasia talvez seja uma coisa que está distante da nossa realidade. Que talvez eu queira, mas não sei, sabe? Eu acho uma coisa muito solta. Bom, assim, no meu entendimento, o que diferencia objetivo de fantasia é trabalho, certo? Então, quando você tem um objetivo, você faz parte desse objetivo todo no trabalho, todo no planejamento. A fantasia, ela fica sempre no lugar da imaginação, do sonho, certo? Desse lugar que você fica... eu estou procurando uma palavra correta. Que você fica imaginando, você fica sonhando com aquilo, sem efetivamente você entender, levantar informação, começar a fazer trabalho. Então, fazendo trabalho, eu acho que é esse lugar que você coloca os seus objetivos de sonho sem trabalho, que ele começa a criar um certo nível de tensão. E outra coisa, essa expectativa ela é gerada por quem? Ela é uma expectativa, ela é sua? Foi mais ou menos o papo que a gente estava tendo ali, o seguinte, eu tenho alunos que eles estão obstinados em fazer medicina, só que eu converso diuturnamente com ele, e na minha frente está ali uma pessoa da área do direito, um jurista, certo? Quando eu fui investigar mais a fundo, ficou claro para mim, ou pelo menos eu conjeturo, que se trata de uma questão de relação familiar à escolha dele, né? Então, assim, até quando essa escolha era uma escolha sua, certo? Até quando é uma escolha que você está fazendo por pressão de familiar, por pressão cultural, porque muitas vezes as pessoas, você pergunta, se eu sair perguntando aí quando eu saio perguntando para meus alunos de ensino médio, sim, o que é que você pretende fazer? Medicina, direito. Aí eu fico pensando, mas é só isso que tem profissão? Será que essa motivação ela é fundamentada ou é por conta de uma questão sociocultural, uma questão econômica, porque é uma profissão que, de uma certa forma, vai garantir uma melhor remuneração ou aquela pessoa alçar um patamar econômico superior? Então, precisa ver quais são essas motivações e, assim, e a partir daí, o jovem elaborar, certo, se é aquilo mesmo, tá? Se essa expectativa é dele mesmo, ou se está sendo algo, vamos dizer assim... Projetado, talvez? Projetado. É uma boa colocação. Porque, por exemplo, eu tenho exemplo dessa pessoa que eu estou falando. Está ali uma pessoa que, durante o ensino médio todo, ele se debruçou sobre humanas, se debruçou sobre linguagem, super preparado, mas ele está entrando em crise de ansiedade porque a carreira que ele quer, ele não está conseguindo pontuar nas matérias, nas disciplinas que são necessárias. E para a gente é muito claro, e para mim fica muito claro o que é que está acontecendo, qual é a fonte dessa ansiedade dele. Porque ele olha, ele vai vendo a pontuação dele nas avaliações e vai fazendo comparação com a média de aprovação, e ele vê que ele está abaixo da linha de corte. Chegou ao ponto de ele estar simplesmente, do nada, está chorando. E assim, eu como professor,
isso é uma coisa de caráter muito pessoal, eu não posso ir lá e intervir. Eu não acho adequado que eu faça essa interferência. E eu acredito que Certo. quanto mais o curso for concorrido, né? Tipo assim, quanto mais aquela vaga sua, nossa, tem várias pessoas querendo disputar o mesmo lugar que você, essa pressão continua sendo muito maior. Porque, por exemplo, quem quer área de saúde, é muita gente no mesmo lugar e na escola já começa novo. Você querer sempre estar ali mediando nota de corte, para saber se você está na linha de aprovação. Então, eu acho que ainda é pior nesse caso. Uma coisa que eu percebo também cultural nosso, a atividade de terapeuta, psicólogos, hoje está para a atividade de dentista, da área da odontologia, vamos lá, nas décadas de 70, 80, ou seja, dentista nas décadas de 70, 80 era para quem tinha dinheiro, quem tinha um poder aquisitivo que podia estar periodicamente no dentista. Quando você fala hoje de ir no psicólogo, as pessoas, além de ser algo ainda inacessível, né, assim, economicamente para algumas camadas, as pessoas ainda têm o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento psicólogo como algo que é destinado às pessoas que já estão, vamos dizer assim, em estado de doença mental. E não é. Então, assim, precisa se difundir também a ideia de que o cuidar da cabeça de maneira profilática é importante. Então, fazer um acompanhamento psicológico, vamos dizer assim, no início desse processo, ou até um pouco antes, vai ajudando aquela pessoa a conhecer a si mesmo, a conhecer a relação dele com a realidade, com a família, com os objetivos dele. E eu acredito que isso ajudaria bastante a minimizar esses quadros de ansiedade, crise de ansiedade, frente a esses momentos. Então, Carlos, assim, quais seriam os sinais de alerta, né, de saúde emocional que acontecem nos estudantes que estão se preparando para o vestibular? Sim, ó, o que eu tenho acompanhado é o seguinte: não existe padrão, certo? Mas fica evidente quando começam a haver alguns comportamentos, algumas reações que não são comuns, que não são habituais, certo? Tipo, choro sem qualquer motivo. Eu já vi alunos do nada estar parado assim e começarem a chorar. E assim, como são adolescentes que eu já acompanho muitas vezes há algum tempo, e ficar sem entender, puxa, por que você está... Não sei, professor, não sei, me deu vontade de chorar, eu estou chorando. De choro, a coceiras, a um completo, vamos dizer assim, abandono das atividades escolares, simplesmente cria uma aversão. Esse é bem recorrente, né? Que é ele simplesmente começar a negligenciar as atividades, né? As rotinas escolares, né? Já vi coceira de aluno ter reações alérgicas e tal, e tudo dentro desse momento. E assim que passa o período de avaliação, simplesmente essas reações, esses sintomas, eles somem, tá? Mas não existe um padrão. E eu já observei em alguns alunos o seguinte: aqueles alunos que simplesmente o seguinte, olha, eu vou cumprir a minha etapa, vou cumprir com minhas obrigações, fazer tudo certinho, mas também não vou me preocupar tanto com isso. Se não der certo agora, vai dar certo ano que vem, e simplesmente passarem de primeira, entrarem de primeira. Então, eu acredito que é o seguinte: o aluno que busca essa descontração, estar nesse lugar de tranquilidade, eles normalmente têm êxito. Porque aí entra aí também um fator emocional que é determinante no sucesso. A sua relação com o estudo, com a leitura, ela tem que ter esse elemento emocional, é muito importante. Tem um autor português, um neurocientista português,
chamado Antônio Damasio. E ele tem uma obra chamada O Erro de Descartes, certo? E aí, por que o erro de Descartes? Porque ele vai dizer que o seguinte, o fator emocional é determinante em tudo, no aprendizado, no sucesso nas relações, no sucesso acadêmico, nas relações. Então, você atribuir um valor emocional positivo no momento do estudo, eu acho muito importante para trabalhar contra esses estados de estresse, né? Esses estados de ansiedade. Eu vou estudar física agora. Cara, vou transformar isso numa coisa divertida, em uma coisa legal. Se eu vou para estudar, eu tenho que estudar física, eu tenho que passar no Enem, né? Mas eu odeio física. Você está entendendo? Qual a quantidade de carga emocional negativa que vem junto com isso, certo? Então, essa relação, quando eu vou preparar aulas, tipo, esse ano eu estou com diversas turmas, então ficou super sobrecarregado para preparar a aula. Mas na hora que eu falo assim, poxa, vou viajar nessa aula, e aí começo a preparar a aula, imaginando coisas engraçadas, pensando em piadas, pensando em coisas legais. Entende? Eu transformo aquilo em uma coisa que me dá prazer. Então, é uma questão de atitude no momento do estudo, qualquer época da Pra tirar vida. esse bloqueio, né? Pra tirar esse bloqueio que a gente tem. Exatamente, transforme aquilo numa coisa legal. Eu venho inserindo essa ideia do mapa mental dos alunos da escola pública e tem funcionado, porque eles dão vazão à criatividade, ao desenho, e tem saído cada coisa linda de pessoas que eu não esperava, porque assim, para exatamente ele estabelecer esse vínculo emocional positivo com aquele momento de estudo. E eu acho isso importante nesse processo. Muito se fala sobre o antes e o durante a época de vestibular, mas a gente esquece de falar o pós, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como lidar com o sentimento de falha. Assim, o que fazer? Só se preocupar em fazer essa pergunta já é um caminho para a solução, para essa questão de o pós diante da derrota. Você tem que criar essa estratégia. Você tem que entender que é o seguinte, o meu objetivo é conseguir passar, mas falhar é uma possibilidade. E tem que preparar o seu emocional para isso. E entender que é o seguinte, olha, isso partindo do princípio que a gente está tratando com pessoas sem problemas emocionais ou psicológicos ou traumas mais graves. A gente está tendo aí uma análise de uma condição normal psíquica e emocional desses sujeitos, né? Então, assim, trabalhar previamente isso é a única solução, né? Ou seja, você já está, olha, perder é uma possibilidade, né? E aí, o que é que eu faço? Eu vou insistir em medicina, beleza? Tá? Existe história desses grandes personagens da história que, tipo, o Abraham Lincoln, ele só conseguiu ser presidente depois de, meu Deus, acho que umas 10 tentativas, ele só conseguiu chegar nesse lugar depois de 10 tentativas. Ou seja, o cara não desistiu de maneira nenhuma. O Thomas Edison, ele só conseguiu a lâmpada depois de, sei lá, uns 500 fracassos, né? Então, assim, você enxergar, falhar também faz parte. Você encontra também nesse momento o que não fazer. Você adquire conhecimento. Falhar contrasta. Falhar também leva ao conhecimento e ao autoconhecimento, certo? Mas quando você tem no sucesso a expectativa dos outros, né, e que não pode se conceber a falha, é quase que provável que você vai ter problemas, entendeu, nessa construção, certo? Então, eu acho que o que se pode ser feito nesse sentido é considerar isso e criar estratégias como planos B, né? E insistir também em um plano B, tá? Tanto que, assim, eu não sei como está hoje, mas normalmente, antigamente nos vestibulares, você tinha primeira e segunda opção.
Tinha gente Ainda que tem tinha a isso. primeira opção para direito e a segunda opção para história. E aí o sujeito se viu que, não, eu sou historiador, eu não sou advogado, Uhum. tá? Porque é uma opção também, né? Você mudar de curso, mudar de ideia. Então, tem que ser uma elaboração prévia. Eu acho que a solução para essa questão do que se fazer no momento da fala ou da falha é uma elaboração prévia de como eu devo agir se não acontecer, né? Ou quais são os outros possíveis caminhos. E assim, quais seriam as estratégias, né, que o estudante pode usar para gerenciar toda essa ansiedade aliada ao estresse durante o período de pré-vestibular? Então, gente, a gente já, antes de tudo, planejamento, né? Um planejamento bem prévio, certo? Eu acho isso que tem que ser uma experiência que, depois que vocês ultrapassarem esse lugar de estiverem na faculdade, tá? Vocês deveriam se ocupar também em criar esse ambiente de segurança para quem está começando a jornada. Mas, assim, cuidar da alma, cuidar do corpo, eu acho é imprescindível. Em primeiro lugar, a qualidade do sono. O sono é determinante para a qualidade de vida da gente em todas as dimensões, tá? Você precisa dos ciclos que o corpo estabelece para a restauração de hormônio, produção de hormônio, restauração de algumas funções. Então, 8 horas de sono, gente, é imprescindível. Planeje como planejar. Não perca a meta das 8 horas de sono bem dormidos. Isso é importantíssimo, em primeiro lugar. Segundo, atividade física. Não sei se vocês, como jovens, eu não me lembro da minha juventude se eu conseguia contrastar e perceber isso, mas a atividade física, ela melhora e muito o desenvolvimento cognitivo, o processo de aprendizagem, tá? Então, dormir bem, fazer atividade física, tá? Disciplina, criar horários para estudar, certo? Então, assim, qual o meu melhor horário de aprendizado? 18 a 19 horas, pela manhã. Então, assim, criar todo um planejamento e ter o seu horário certinho de estudar em um ambiente agradável, silencioso, certo? Quarto, banho de sol. Importantíssimo. Importantíssimo. As pessoas da nossa contemporaneidade, elas estão negligenciando, nosso estilo de vida está negligenciando muito essa coisa do banho de sol. E aí a gente percebe o seguinte: quando você vai no médico, vai fazer uma bateria de exames, eles estão pedindo para medir a vitamina D, porque todos os médicos que eu tenho lido, eles são enfáticos em dizer o seguinte: olha, a ausência de vitamina D está causando muito problema de saúde, muito problema cognitivo, muito problema de natureza emocional, porque deixa de se produzir determinados hormônios e tal. Então é isso, gente. E para quem puder, terapia. Terapia não é coisa para amador. Terapia é para todo mundo. A gente verifica, faz exame de sangue, a gente vai no dentista ver se tem cárie, como é que estão os dentes, né? A gente verifica como é que está o colesterol, a gente cuida do corpo todo. A parte mais importante, a gente acha que não precisa cuidar por uma questão cultural, de achar que terapia é para quem é doido. Não, terapia é a manutenção da saúde psíquica e emocional, tá? Então, é isso. Qualidade de sono, em primeiro lugar, atividade física, disciplina, banho de sol e terapia. Você acha que a alimentação também, uma alimentação saudável? Com certeza. Eu poderia ter colocado aqui na lista, mas me esqueci. A alimentação saudável é determinante, com bastante frutas, com proteínas, menos carboidrato processado, certo? É determinante para o sucesso dessa jornada. E torno a enfatizar o emocional, a relação emocional com esse processo. Ame o que você está fazendo, goste, transforme em uma coisa divertida, em uma coisa gostosa de se fazer,
qual é o papel das escolas na promoção da saúde emocional nessa época de pressão dos vestibulandos? Então, a escola, ela é determinante nesse processo, né? Então, uma escola que ela prioriza, ela leva em conta essa condição da saúde emocional, tem pessoas para ouvir os alunos e suas questões, somente quando entram em crise, é muito importante, certo? E também quando a escola ela já estrutura, ela já faz todo um planejamento em cima desse percurso. Então, assim, indiscutivelmente, ela tem um papel determinante na manutenção dessa saúde emocional. E o primeiro ponto que eu penso que tem que se levar em conta é o planejamento desse percurso desses 3 anos. Depois, ter um núcleo de atendimento psicoemocional, né, dentro da instituição, exatamente naqueles momentos de crise, e entender qual é a questão que está levando à crise daquele estudante e fazer um correto encaminhamento, certo, para que ele consiga superar aquela questão. Então, basicamente isso, planejamento e ter um núcleo de acolhimento para quando ocorrer esses problemas que se manifestam e que são em função desse momento da vida do estudante. E quais seriam as práticas que o senhor recomenda para aqueles alunos que, por algum motivo, não podem ter acesso à terapia? Assim, vamos entender que seja... estamos sempre utilizando o recorte de uma pessoa que está em uma saúde emocional e que isso é apenas um momento da vida dela, entendeu? Em que está promovendo todo esse desequilíbrio emocional, certo? O governo, né, existem os CAPs, com psicólogos, né, que às vezes é um pouco difícil se conseguir, mas existem técnicas que os alunos podem utilizar que vai ajudar bastante a atravessar esse momento, esse processo. Meditação, tá? Aprender a fazer meditação. Tem uma técnica chamada Mindfulness, certo? Sim. Que é excelente, inclusive no momento em que você está realizando as avaliações. Né? Nossa própria escola, né? Que tem um livro e a gente já faz essa prática durante a aula. Ela ensina, sim, práticas de respiração. Tem um método, no momento das avaliações, um método Pomodoro, né, que você intercala pausa de descanso, né, com a realização. Eu tenho alguns amigos, alguns concurseiros e alguns amigos concurseiros e alguns estudantes, que eles utilizam isso também no momento que estão realizando as avaliações. Né? Eles intercalam, eles usam mindfulness, eles usam o método Pomodoro e, assim, atividade física. Porque a atividade física, seja lá por caminhada, ela vai ajudar nesse processo de descompressão, de toda essa tensão. Que ações os estudantes, familiares e as instituições podem tomar para poder apoiar a saúde emocional dos jovens? Eu acho que a melhor ação que pode haver de todos os envolvidos, a família, principalmente o estudante, e também com as instituições escolares, sempre tem gente para apoiar, para acolher, é o diálogo. É você dialogue sobre suas dúvidas, dialogue sobre as suas incertezas, os seus medos, com seus pais, tá? Se houver um conflito de expectativas, trabalhe em cima desse conflito de expectativa. Seu pai quer que você curse medicina, você quer cursar design de moda. Tá? Então, dialoguem, negociem, dialoguem sobre esses conflitos. Eu acho que não tem melhor ação do que o diálogo envolvendo essas três dimensões da vida do estudante. Né? Dialogar com o pai, com a mãe, falar dos seus medos, buscar apoio, né? Buscar conforto, dialogar com a instituição, entender, olha, eu tenho essa dificuldade, como vocês podem me ajudar? Eu tô com essas dúvidas, com essas incertezas. É o diálogo, a melhor ação
é o diálogo. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Agradeço ao nosso convidado, Carlos. E muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo no YouTube, compartilha, se inscreve, comenta. Segue lá no Instagram, @colegigabrioarcanjo. No site também, acesse o site colegigabrioarcanjo.com.br. A equipe do Mega Podcast agradece e obrigado.